Irmãos, você acha que Deus se agrada ou a presença dele está nestas chamadas igrejas pretas? Veja o sonho que a pastora Regiane teve com relação a esse assunto e no final eu deixo as minhas considerações. Estou gravando esse vídeo aqui, 7 horas da manhã de domingo, aonde eu me acordo de um sonho muito forte. Eu disse ao meu esposo, eu vou tomar um banho para me recompor. E eu fui para o banheiro dizendo glórias, glórias, glória, glória, aleluia. Quem quiser zombar, zombe. Quem quiser dizer, que nem eu vi muitos comentários aí nos vídeos que o Senhor me alerta a passar para o povo, dizendo que eu queria likes, que eu queria curtida. Porque nós que somos profetas do Senhor, que somos escolhidos, que Deus nos revela, a gente é criticado, é taxado como doido, as pessoas zombam de nós, mas só Deus sabe o que Ele quer passar para o seu povo. E o Senhor me levava numa visão dormindo até a porta de um templo. Mas era como se as igrejas que têm o Senhor, elas estivessem todas reunidas no mesmo templo. Era um templo muito gigantesco. E eu via muitas cadeiras brancas, não tinha cadeiras coloridas, essas poltronas que hoje em dia tem nas igrejas, eram todas cadeiras branquinhas. Irmãos, eram fileiras quilométricas de cadeiras. Só que eu olhava e eu dizia assim, eu estou vendo muita cadeira. E eu vi uma voz que dizia assim, eu vou te dar a visão para te ver o que tem em cima das cadeiras. E eu ia numa visão em cima de cada cadeira daquele templo. Eu via muitas cadeiras, igreja, com uma peça de roupa dentro de um saco. Era como se fosse, você tivesse comprado uma roupa de uma loja, estava no saquinho. Estava em cima do assento dessas cadeiras. Só que quando eu olhava, eu via muitas cadeiras, mas eu via poucas cadeiras com essas peças de roupa. E eu via muitas cadeiras sem a roupa. E quando eu olhava, eu dizia assim, ó, no sonho, eu posso pegar para ver o que é? E aí me autorizava, era como se fosse o anjo do Senhor me autorizando eu pegar. E eu tirava aquela roupa do saco, quando eu tirava, era uma bata, era tipo um vestido, um pano de saco, de linho puro, 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 puro. Só que não era um linho fininho, era um linho verdadeiro, um linho diferente, gente. Eu tenho roupas em linho, as minhas roupas não se comparam com aquela roupa. O linho que eu conheço, não há outro igual ao que eu vi no sonho. Escute, em cima de cada assento, preciso passar isso aqui para você, porque quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo está passando para a igreja. Tem pessoas que dizem, como é que ele não... Isso é tudo mentira, ele não desce na terra, mas ele usa os vasos, tem vasos separados, tem profeta na terra dos viventes, que Deus usa, aqueles que você não dá nada por eles, aqueles que você rejeita, é aqueles que Deus vai levantar. E eu olhava em cima de cada peça daquela roupa, tinha uma coroa. Só que eu via que algumas cadeiras, a coroa tinha mais pedras, e tinha algumas que precisariam ser completadas, as pedrinhas na coroa. E eu olhava, irmãos, naquela cadeira, eu via nomes de pessoas apregados, assim, embaixo do assento onde você bota as pernas, eu vi o nome das pessoas apregados. Só que muitas cadeiras não tinha a túnica, não tinha a coroa e não tinha o nome de pessoas. E eu pegava em sonho essa bata, ela era de mangas compridas, eu botava ela assim em mim, e ela cobria as minhas mãos, ela cobria os meus pés. Eu saí daquele lugar porque era como se o anjo do Senhor me conduzisse, saí andando na rua. Ele dizia, continua andando, sai daqui do tempo que eu vou te mostrar uma extensão maior de algo. Eu olhava, eu via, vocês sabem aquelas igrejas, que em todo mundo tem aquelas igrejas que os templos são pintados de preto. Irmãos, eu via muita igreja daquelas. E eu dizia assim, eu quero ir até lá para me ver. E alguém me conduzia até, eu não chegava dentro do templo, mas eu chegava na porta desses templos, era como se eu visse muitos de uma vez só. E eu via essas igrejas muito sujas. Do lado de fora, você tem a aparência que são igrejas muito lotadas de pessoas. Eu via muita aparência, eu olhava do lado de fora pelo vidro, como fosse uma janela dessas igrejas, eu via lotadas.
Mas quando eu chegava na entrada, eu olhava, eu via as igrejas como se fosse vazia. E as pessoas que estavam dentro delas estavam enfermas. Eu via camas de madeira no canto dessas igrejas pintadas de preto. E via pessoas enfermas em cima. Eu via pernas com lepras, eu via pernas inchadas. E eu dizia assim, eu olhei de fora, eu vi tanta gente. Por que não tem esse tanto de gente? Aí eu olhava, eu ouvia um altar diferente. Era assim como não fosse um altar, assim como fosse um terreiro de macumba, sabe? E eu olhava assim, eu via muita sujeira. Eu dizia, Senhor, me tira daqui que eu estou passando mal. Irmãos, eu saí andando. Eu pedia misericórdia a Deus que me tirasse daquele lugar. Eu começava a ouvir gritos, muito gritos. E eu olhava, eu via muitas mulheres, mães correndo com seus filhos no braço. E eu tinha uma visão do pulmão das crianças. Eu dizia, meu Deus, o que é isso? Eu escutava o nome, a praga, a peste. Igreja do Senhor, desperta. Porque esse ano de 2024 vai ser um ano que a ira de Deus vai vir muito forte sobre a terra. Eu via crianças na visão, naquela mesma visão. Eu fechava os meus olhos, eu via crianças entubadas. Eu via crianças com o pulmão batendo devagar. Eu via muitas crianças desidratadas. Na mesma visão eu saía andando, eu via aquelas mães correndo, muitas mães largavam seus filhos no meio da rua, eu via bebezinhos assim, como fosse recém-nascido nu. Elas soltavam no meio da rua e saía correndo, como se os filhos fossem atrapalhar elas sobreviver, sabe? Como se largasse o filho ali, ela teria mais força para correr. Eu via assim como se fosse uma guerra muito grande que viesse sobre a terra, e aquelas pessoas estivessem fugindo para não morrer, estivessem fugindo para não morrer de fome. E eu vi esse nome, praga, peste. Irmãos, escute o que eu vou lhe dizer nesta manhã de domingo. Você que está sujo, procure se santificar. Porque o que eu entendi daquela igreja, com aquelas cadeiras, com aquelas vestes de linho branco e aquelas coroas, é só para os que estão na posição. Muitos vão querer que troque as suas vestes, mas vai ser tarde, porque eu vi uma grande tribulação. Nesse mesmo sonho veio essa visão dessas crianças. Não se engane com esses templos pretos, viu? Não se engane com essas igrejas que são cheias de jogos de luzes. Jesus disse, eu não estou lá. Eu sei que vão me criticar, mas eu vou falar a verdade. Jesus disse, eu não estou lá. As pessoas permanecem enfermas, do mesmo jeito que entraram. Mas as igrejas lavadas e remidas com o sangue de Jesus, essas vão ser salvas. Guarde a sua coroa para que ninguém roube. Guarde a sua língua. Você gosta de difamar, de destilar ódio no seu próximo. Porque aquelas cadeiras que ninguém sentava, eram as cadeiras de pessoas que estão sujas. Eu achei algo aqui interessante a respeito desse sonho, porque ela diz que havia cadeiras que não tinham essa vestimenta de linho bem finíssimo e nem tinha as coroas. Uma parte dessa igreja, né, estava vazia. Então, eu acredito que possa estar errado, mas pode ser uma interpretação que parte desse pessoal migrou para essas igrejas mais modernas. E eu gostaria aqui, meus irmãos, saber a sua opinião com relação a essas igrejas, porque ela tem uma temática muito mais moderna, muito mais atraente, ela possui equipamentos sofisticados de som, de luzes, elas contêm uma gama muito grande de entretenimento, inclusive elas têm lojas de roupa, se eu não me engano, até Habib's vende pipoca. Se eu não me engano, meus irmãos, até cinema tem. E eu já assisti um evento desse e realmente é um jogo de luzes e se identifica muito com uma boate. Essa é a verdade. E eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que Deus se agrada desse movimento, dessas igrejas? Sim ou não? E na minha opinião, meus irmãos, isso me faz lembrar de quando Jesus entrou no templo, porque isso é muito significativo. Nesse episódio, meus irmãos, ele fica indignado porque ele vê cambistas e vendedores que transformaram o templo, que é um lugar sagrado de oração, em um mercado. Isso retrata a indignação de Jesus contra a corrupção e a profanação do lugar sagrado. Então ele faz um chicote de corda, derruba a mesa dos cambistas, espalha suas moedas e expulsa todos que estavam comprando e vendendo. E Jesus declara que esse templo deveria ser casa de oração, mas eles o transformaram em covil de ladrões. Esse ato de Jesus é significativo porque demonstra a sua autoridade divina,
a pureza pelo culto e a condenação da avareza e exploração religiosa. Jesus desafia a corrupção e reafirma o propósito sagrado do templo, exemplo do que deveria ser assim nos dias atuais. Então, se alguém me perguntar, meus irmãos, e aí você pode discordar de mim, você concorda com esse movimento, com essa nova temática das igrejas pretas, eu vou responder que não. Mas se você pensa diferente, por favor, deixe aqui a sua opinião nos comentários. E por hoje é só. Deus o abençoe e até a próxima. Tchau!